Bom dia, meus amados irmãos. Aqui é o presbítero Jurandir Coutinho, deixando uma mensagem, nesta manhã, aos nossos corações, para a glória do nome de Jesus. Hoje é dia 5, de outubro de 2023. Louvado seja Deus, aqui no meu estado, em Salvador, que é a capital do município aqui de Simões Filhos. A paz do Senhor Jesus para todos amados, todos irmãos que se têm conectado, aqui nesse canal do YouTube que o Senhor me emprestou para que eu pudesse divulgar a mensagem. Não sou pregador, mas tenho colocado nesse canal uma palavra pura, genuína, que ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que ela decine, louvado seja Deus, desce até a medula e decide o desejo de cada coração. E aqui no livro de 1 Reis, uma mensagem muito conhecida, 1 Reis capítulo 17, louvado seja Deus, que fala sobre a desobediência de um rei chamado Acabe. Acabe, ele era um rei naquela região de Samaria, que Deus, levantou ele ali para reinar, cuidando, do povo, da igreja. Então nós percebemos que através da palavra do Senhor nosso Deus, Acabe foi desobediente ao Senhor nosso Deus. E procurou casar com uma feiticeira chamada Jezabel, adoradores de Baal, Acera. Então nós vemos, irmãos, que a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Mas com tudo isso, irmãos, Deus, ele, louvado seja Deus, sempre levantou um profeta para poder ensinar ao rei, que era levantado pelo Senhor, os estatutos para poder conduzir o teu povo. Não é isso? E nós, irmãos, percebemos que a palavra de Deus nos revela que ele cobiçou a vinha de Nabote. Nabote era um servo de Deus. Nabote era um homem que guardava a herança dos teus pais. E nós sabemos, irmãos, todos aqueles que procuram guardar o bom caminho que teu pai ensinou, ele é próspero, ele cresce, tanto espiritual como materialmente. E a Bíblia também nos revela que
Acabe tinha uma vinha, mas a vinha dele não prosperava. Por quê? Por causa da desobediência. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E nós percebemos, irmãos, que o rei Acabe, ele trouxe para o reinado dele, né, a ira do Senhor. Louvado seja Deus. Entrou a ira do Senhor por causa da desobediência dele. Então nós vemos, irmãos, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, tudo começa a andar ao contrário. Nada vai para frente, nada prospera, nada cresce. E isso é perigoso. Por isso que nós precisamos, como eu também, obedecer a palavra de Deus. Então ele cobiçou a vinha de Nabote, porque a vinha dele não crescia, não prosperava, nada acontecia. Mas de Nabote, a vinha dele era bonita, era cheia, né? Quer dizer, quem obedece, ele é cheio, ele brilha, ele cresce. Aleluia. Ele é diferente. Aonde ele passa, todos verem que aquele ou aquela é serva de Deus, porque a vinha dele cresce. Ele se torna cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus, né? Trazendo para os nossos dias materialmente. Então nós percebemos que Nabote, ele invejou. E nós vemos hoje quantos têm invejado a tua vinha, a tua casa, o teu objeto que você tem, um automóvel, a forma de você se vestir, a forma de você andar, a forma de você se comportar. Não é diferente. Então nós percebemos que ele invejou, os olhos dele cresceu quando viu, né, a formosura da vinha de Nabote. Não é assim? Por que a dele cresce e a minha não? Porque ela é próspera, ele é próspero, eu não sou. Há uma diferença. Tanto que a Bíblia diz daquele que serve a Deus e a quem não serve. E ele foi oferecer um preço em quantia a Nabote pela tua vinha. E Nabote, como era uma herança, ele recusou a proposta de Acabe. Não é assim? Quantas ofertas vêm sobre a minha vida, sobre a tua vida, para que nós vendemos a nossa vinha? Não é isso? Porque o inimigo, ele é estrategista. Ele oferece o melhor desse mundo para que você venda a tua vinha, para que você não venha ter esse brilho da presença de Deus, né? Mas Nabote negou. Então é necessário que nós neguemos a este mundo. Por
completo em tudo, seja ouro, seja prata, seja o que for. É necessário que nós recusamos a proposta dos nossos inimigos, do adversário da nossa alma, e ficamos firmes. Nem que viemos ser caluniado como Nabote foi. Nabote foi caluniado, né? Que Acabe voltou triste para casa e a tua mulher Jezabel perguntou a ele o que houve e ele deu um relato sobre a vinha de Nabote. Não preciso entrar em detalhes, os irmãos estão entendendo. E a feiticeira, a mulher de Nabote, de Acabe, disse que hoje mesmo a vinha de Nabote seria dele. Levantou 2 filhos de Belial, né, para mentir. Que Nabote blasfemou contra o Senhor nosso Deus. E Nabote foi morto, apedrejado, se não me falha a memória. Nabote foi morto. Então, irmão, nós vemos que a calúnia ela vem sobre as nossas vidas para poder tirar a nossa estrutura diante do Senhor nosso Deus. Mas maior é o Senhor para nos abençoar e para nos dar a vitória. Os irmãos estão entendendo? Então, irmão, nós percebemos que a nossa vida ela tem que ser um livro aberto, como diz a palavra de Deus. Temos que ser o quê? Sincero, né? Quer dizer, Nabote não negou a vinha, a herança dos teus pais. E hoje nós temos visto, muitos de nós têm negado a herança que Deus nos concedeu. Qual é a herança? A vida eterna com Cristo Jesus no céu. Quantos têm abandonado ao Senhor por poucas coisas deste mundo que perecem, né? Então muitos têm abandonado ao Senhor o estatuto da palavra de Deus, a doutrina, que a doutrina quer dizer ensinamento da palavra de Deus. Muitos têm abandonado, têm procurado outras portas, aí estão aí perecendo, né? Mas a palavra de Deus nos revela que eis ali tinha Baal como provedor. E nós, irmãos, sabemos que o provedor é o Senhor nosso Deus, Jeová Jireh. O que Baal pode fazer? O que é uma imagem de escultura de fêmur, de barro, de madeira, de ouro, pode fazer por mim e por você? Nada. Se você é curado de uma enfermidade, quero dizer para vocês que eu não prego religião, eu prego a palavra de Deus, genuína. Jesus Cristo de Nazaré. Se você tem sido curado, é Deus que te cura. Não é Baal. Então, o profeta veio a ele, Elias, e profetizou. E disse, durante 3 anos e 6 meses não cairá a chuva nem orvalho
senão segundo a minha palavra. Ó, profetizou para o rei. Está vendo? E você, irmãos, que tem essa unção, que tem essa chamada, tem profetizado para aqueles que estão no vale da sombra da morte, que estão aí perdidos? Você tem profetizado que Jesus ama eles, que Jesus quer salvar ele, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, porque ele é o próprio Pai? Se você não tem feito isso, procura fazer. Então, irmão, nós percebemos que o Senhor honrou a Elias e mandou Elias ir para Querite. Porque em Querite, Deus providenciou para Elias as águas que descia do ribeiro. E esta água, ela desce do trono de Deus para a minha vida e a tua vida. Ela nos limpa. É a palavra que ela nos limpa. Ela nos purifica. Ela nos santifica. Ela nos sara. Alma, espírito. Ela sara a nossa alma. Ela cura a nossa carne da doença. Essa água que é a palavra de Deus. Jesus, quando esteve em Samaria, havia ali um poço da herdade de Jacó. E ali vinha uma mulher tirar água daquele poço. E Jesus disse: dai-me de beber. A mulher disse: como o judeu pede um samaritano, dá-me de beber, que o judeu não se comunica com o samaritano. Jesus disse: mas se tu soubesse quem te pede de beber, pediria a ele, ele lhe daria a água viva. Está vendo? Quer dizer, a palavra. Essa água que está descendo agora do trono de Deus para a minha vida e para a tua vida. Então nós vemos que Deus ordenou ali que os corvos sustentassem Elias de manhã e à tarde com pão. O Senhor está me sustentando, está sustentando você através dessa mensagem que você vai, ouvir através do YouTube, no canal Ouvindo a Palavra com o presbítero Jurandir Coutinho. O pão, ele simboliza a palavra de Deus. A água, louvado seja Deus, o Espírito de Deus, que intercede por mim, por você, que também nos limpa. Que a Bíblia diz que Jesus alimentou 5.000 homens no deserto com 5 pão e alguns, acho que 2 peixinhos ou 3 peixinhos. Sem contar mulheres e crianças, Jesus alimentou. Então nós percebemos que o Senhor sustentou Elias com pão de manhã e à tarde com carne. Está vendo? E quem levava? O corvo. Deus ordenou os corvos que levavam o alimento para ele. E esse alimento está me sustentando e está sustentando você, que é a palavra de Deus. Não importa qual seja teu problema, mas fica firme. Como diz a palavra, sede firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então está aí esta mensagem, E Elias em Querite estava sendo sustentado com pão e com água. Até que Deus permitiu que o ribeiro secasse. Enviou Elias para onde? Serepta. Porque, irmãos,
O que eu quero dizer para os irmãos, que às vezes Deus, irmão, permite que o cerco se aperte. Mas para quê, presbítero? Para que nós viemos se movimentar. Para que nós viemos colocar em prática a nossa chamada, a obra dele. Então Deus permite que as coisas se apertem. Porque se as coisas estiverem muito boas, nós vamos se tornar preguiçosos. Não vamos querer fazer a obra de Deus. Né? Então Deus permitiu que a fonte secasse. Enviou-lhe para Serepta. Porque também em Serepta, Deus tinha preparado, uma viúva pobre para sustentar Elias. Olha aí. Então nós temos que se movimentar, porque se Deus, irmão, enviar a mim, a você para determinado lugar, pode ter certeza que Ele vai garantir. Ele não vai deixar faltar nada nem para mim, nem para você. Porque quem está enviando é Ele. Deus falou para mim assim, ó, irmão, coma desse pão e toma dessa água, porque muito comprido é o vosso caminho. Eu estou aqui, pregando a palavra, anunciando o Evangelho de Cristo Jesus aos 4 cantos desta terra. Ainda que eu não possa estar em todos os lugares, mas através desse aparelho, a mensagem, ela tem chegado. Por isso que eu peço, meus irmãos, que se inscrevam no meu canal. Dê um like, aperta o botãozinho gostei, divulgue a mensagem, para que o YouTube possa divulgar mais e mais a mensagem para a vida que estão em países estrangeiros, vários países, os 4 cantos dessa terra. Então nós vemos que, nós percebemos que essa mensagem é gloriosa. Deus prepara aquele que não tem para sustentar um homem. Olha aí, irmão. Por quê? Porque Deus também, Ele tinha um projeto na vida dessa mulher. Então enviou o quê? O profeta lá. Então eu quero dizer para vocês que quando Deus toca em você, para você estar em determinado lugar, você vai. Porque Deus quer falar com alguém naquele lugar. Deus quer providenciar algo para alguém. Louvado seja Deus. Que precisa de ouvir a profecia através da boca do profeta ou da profetisa, que é você. Amém? E lá Elias chegou em Serepta, ali estava uma mulher catando uns gravetos, para preparar um bolo para ela e teu filho e morrer. E o profeta, ele chegou, porque não tinha chuva, não tinha orvalho, está tudo seco. E o profeta chegou e disse para ela, trazei-me um pouco d'água. Está vendo? Quer dizer, ela, ainda ali naquela situação, ela obedeceu à voz do profeta. Então nós precisamos de ouvir a voz de Deus, através da tua palavra, que está aqui na minha mão. Precisamos de ouvir. E antes dela seguir o caminho para trazer um pouco d'água, e não tinha água, hein, irmãos? Deus, ele é tremendo. Então a obediência daquela viúva fez ela também ser próspera. Porque não tinha água, estava tudo seco. E agora? Hein? Tá vendo aí? Então,
ela, através da obediência ao profeta, que foi boca de Deus para a vida dela, ela foi e Elias disse, ó, fazer um bolo para mim pequeno, né? E depois fazer para ti e teu filho. Aí foi quando ela se declarou, a tua serva não tem nada a não ser um pouquinho de farinha e um pouco do azeite para fazer o bolo para mim, meu filho, comemos e morramos. Elias disse, ó, vai e fazei para mim primeiro, depois fazei para você e teu filho, e não faltará nem a farinha e nem o azeite da botija. Amém? E assim ela obedeceu e se cumpriu, né, a vitória daquela viúva. Até que houvesse chuva e orvalho do céu, não faltou nem a farinha e nem o azeite para ela. Amém? Então, irmãos, nós vemos através dessa mensagem que Elias, voltando ao reinado, Obadia foi ter um encontro com ele, né? E mandou que Acabe corresse, que viria uma grande chuva sobre o reinado, né? E foi o que aconteceu. Essa mensagem é muito grande, porque eu não quero pegar muito tempo aqui para falar sobre os 50 que foram para prender Elias também, né? Aí já foi no reinado do outro rei, que desobedeceu também, o filho de Jezabel. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós percebemos que, aleluia, Elias orou e mandou seu moço subir ao alto, né? E de acordo, né, com a palavra do Senhor, aquele homem viu, o moço de Elias viu uma nuvem do tamanho da mão do homem. Foi quando Elias mandou que Acabe corresse, que haveria grande chuva, né? E ali todos creram que Deus, Ele é Deus. E ali caiu, né, por terra, aleluia, Baal, né? Foi quando Elias também, né, desafiou os 450 profetas de Baal e ao de Sera, que foi total 850 profetas, se não me falha a memória, e todos foram mortos, porque o Deus que respondeu com fogo foi o Deus de Israel, não foi a Baal. Amém? Então, irmãos, estuda essa mensagem que está aqui no livro de 1 Reis, capítulo 17, né? E que Deus abençoe os irmãos. Se irmão dê um like, aí aperta o botão de gostei, divulga para os teus canais, para os teus grupos, né? Se inscreva para que Deus possa estar nos abençoando. Não esqueça de dar um like, apertar o botãozinho gostei. Aqueles que não aceitaram Jesus, confessa Jesus levantando as tuas mãos como Senhor e Salvador, da tua forma, ou dentro do bar, ou no tráfico, estiver no tráfico, estiver, né, na rua, seja onde for, e procura a igreja evangélica. E que o Senhor possa te abençoar. Não esquecendo de orar pelo presbítero Jurandir e a minha esposa, a missionária Mari, né? Louvado seja Deus no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, né? E continua abençoando os meus amados irmãos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Jesus.